Nós chegando aqui juntos nesse sábado sincero, que a graça e a paz de Cristo esteja com você, com o seu espírito, com suas emoções, com o seu corpo. O Espírito Santo esteja aí soprando ventos que vai além da positividade, ventos que transcendem todo otimismo e que de uma maneira incondicional flui através de nós, né? Já vamos ler uma parábola hoje nesse sábado sincero. Eu quero que a gente leia essa parábola, né? É a parábola das virgens. Eu acho que as 10 virgens, se você colocar aí parábola das 10 virgens, você encontra toda a parábola aí no Evangelho. Não lembro agora se é no Evangelho de Lucas, acho que é no Evangelho de Lucas. Tem a parábola das 10 virgens. Vamos ler essa parábola. Tem algo tremendo para nós. Ele é a nossa paz, que não é dada conforme este mundo. Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. A paz que excede todo entendimento, que nos renova, que nos sustenta, que nos dá essa graça para a gente estar de pé na presença dele e anunciar com o arauto do Senhor, anunciar as boas novas do Senhor neste sábado sincero. Alguém disse, você não tem o que fazer um sábado à noite? Eu disse, tenho sim, tenho que me ajudar, porque quando eu me ajudo com essa paz que excede todo entendimento, eu estou pronto para o que vier, estou pronto para ajudar, inclusive, quem estiver precisando de ajuda. Nós estamos aqui nessa live aqui, abençoando você em nome de Jesus Cristo. Então, a parábola das 10 virgens, gente, é interessante porque essa parábola, ela traz uma simbologia. Né? Não é a questão de você, as 10 virgens, vou aqui pegar o pé da letra. Não, ela traz toda uma simbologia, tem todo um contexto por trás. Diz a história que Jesus ensinava por parábola. Tá aí, olha. Mateus 25, né, verso 1. Ele diz assim, então o reino dos céus, olha aí o que ele diz, o reino dos céus será semelhante. Olha como é que ele coloca a colocação aí, olha, será semelhante. Ele está usando essa parábola como trazendo algo, uma semelhança para nós, do reino dos céus. Aí será semelhante ao quê? Aí ele coloca 10 virgens. 10 na Bíblia é número de totalidade, né? 10. Número de totalidade. As 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo, né? Depende da tradução. Saíram ao encontro, tomando as suas lâmpadas. Lembrando que a palavra diz assim, que a palavra ela é como lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho. Elas tomaram as suas lâmpadas, né? As mensagens, as suas palavras. Tomaram, e lâmpada também simboliza luz. Por isso que diz, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Aí diz assim, e 5 delas eram prudentes. 5 delas, metade. Metade aqui da totalidade. Eram 10, metade prudente. E as outras 5 eram loucas. Em algumas versões chamam nércias, né? Dá no mesmo. Nércias, loucas. Eram loucas, né? Agora vamos entender o que é essa prudência e o que é essa loucura. Tá aqui, ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha aí. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite. Lembrando, gente, que lâmpada aqui simboliza mensagem, palavra. Azeite simboliza o Espírito Santo. O azeite aí simboliza o óleo do Espírito, a unção do Espírito. Não é só palavra. Muita gente que fala da palavra, mas a letra mata. É o Espírito que vivifica. É o Espírito que vivifica. Então, o azeite simboliza. É claro que aí tem toda uma história, se você for estudar a cultura, a vivência daquelas pessoas, como é que era a questão da lâmpada. Tem gente que faz, né? Tem pregadores que fazem uma explanação, ensinando, ele estudou toda a coisa para ensinar a questão da lâmpada, do azeite. Só que o nosso tempo aqui hoje está um pouco reduzido, nesse sábado.
E eu não sei se você tem todo esse tempo para assistir essa live, mas olha o que diz. A lâmpada aqui simboliza a palavra, que simboliza luz, luz para o caminho. Mas essa luz precisa do azeite para manter a coisa. É como um automóvel que precisa do seu combustível, né? Então precisa do combustível. Precisa do combustível. O azeite é o combustível, gente. O Espírito, não basta só a palavra, tem que ter o azeite. Tem que ter o azeite. Aí ela fala assim, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, tá aí. É um equilíbrio. Azeite fala do Espírito. Azeite fala daquilo que nós tememos, que nós rotulamos, chamamos de maneira pejorativa como místico, o místico da coisa. Azeite fala das questões que vão além da metafísica, questões transcendentes. Azeite está no campo do incognoscível, o azeite. Lâmpada, a palavra. Só que a manutenção dessa lâmpada, dessa lamparina, sei lá como queira chamar, a manutenção é o azeite. É o azeite. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, ou seja, adormeceram, dormiram todas. Começaram a pescar ali, fechando os olhos, cochilando. Tá demorando, né? Tá demorando. Essa parábola, ela aponta para questões escatológicas, ou seja, questões de uma consumação de séculos, questões quando estamos nos aproximando de um reset, questões quando está, inclusive, chegou aí, o que eu estou querendo dizer, mas à meia-noite, essa é a questão, meia-noite está falando de um momento de negritude, de escuridão, de breu total. Por isso que elas estão dormindo, porque está dando o quê? Meia-noite. As pessoas costumam dormir nesse horário. O sono pega, tanto que algumas para ficarem acordadas tem que se drogar, ou tem que estar com alguma patologia para poder ficar ali acordada. Só que essa questão toda é simbolizada aqui nessa parábola que traz uma semelhança do reino, é para falar sobre o sono espiritual que vem sobre nós, o sono espiritual. Ele fala, mas à meia-noite, que é o pico, ponto máximo da consumação. Ouviu-se um clamor, tem que clamar, né? Tem que ser como um despertador, clamando, não basta falar sussurrando, tem que clamar. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Sair-lhe ao encontro dele. Ele vem, ele vai voltar, ele vem. Ele vem. Só que horas que ele vem? Meia-noite. Por isso que ele diz assim, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Eis que venho como ladrão. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Lembra quando os discípulos, Jesus disse para eles, orai, vigiai. E eles começaram a dormir, porque aquele momento ali era a hora e o poder das trevas. Bruna, boa noite, Bruna. Nossa, Bruna, eu tenho uma mensagem para você, depois eu te dou essa mensagem, uma mensagem bem tremenda, viu? De Deus. Hoje eu já ia entregar ela, mas aí eu estava um pouco atarefado e não deu, mas tem uma mensagem para você. Mas olha aí, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, né? Todas se levantaram e prepararam suas lâmpadas, né? Só que você vai ver que vai acontecer que as loucas não vão conseguir o acesso, né? Elas vão perder o encontro. Elas vão perder o encontro, porque faltou o que nelas? Porque não é nem porque elas dormiram, é porque faltou o azeite. Tem um pré-sono nessa história aí que é preocupante. E as loucas disseram-lhe às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Tá vendo? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, o que mantém a palavra acesa na minha vida, na sua vida, é o azeite. Às vezes eu falo com alguns
ditos cristãos, por exemplo, que professam a Bíblia, professam a Cristo como sua vida, seu estilo de vida. Mas a gente começa a conversar e eu vejo que a palavra ali está meio que apagada. Está apagada. O que é que está faltando? Azeite. Mas as prudentes responderam dizendo, não, ainda bem que elas não têm esse problema de não dizer não, né? Elas disseram não mesmo. Não seja caso que nos falte a nós. E a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Comprem azeite. Compre para vós. E hoje, então, é interessante porque essa questão de venda aí, viu? Essa questão que comercializa a coisa, é justamente porque ela está apontando para um teor profético escatológico. Nós estamos vivendo um tempo hoje, inclusive nesses dias hoje, que esse azeite, ele é mercadejado. Ele é mercadejado, é como se ele fizesse parte de um comércio da fé. Então tem que comprar mesmo. A situação está tão séria, é caso de urgência, é caso de emergência, tem que comprar. Não vai, chega um tempo que não dá mais para a gente dizer assim, não, há tempo para tudo. Nessa hora aí o tempo acabou, porque deu meia-noite. Quando o relógio de Deus der meia-noite, o tempo acabou. Está encerrado as vagas, as inscrições, está encerrado a zona de conforto. Agora é a hora do vamos ver. E tendo elas ido comprá-lo, ainda foram compraram, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Ou seja, a porta ainda está aberta. A porta ainda está disponível. Que porta é essa? A porta estreita. A porta que conduz ao reino. A porta que conduz à vida. A porta vai ser fechada. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Está aí. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Pronto, agora não vai dar para as loucas entrarem também, a porta fechou. E agora? Como é que acontece quando dá meia-noite e as portas se fecham? O que é que acontece? Agora não tem mais nada a fazer. Agora é viver o que tem que viver aí, né? Mas enquanto isso, enquanto essa porta não se fecha, o chamado está sendo feito. O que é interessante que as outras que são loucas, elas também eram virgens, viu? E virgem aqui simboliza, é uma linguagem figurativa. Virgem aqui está falando de uma questão de pureza, está falando de uma questão que elas também eram da fé. Elas também eram da fé. Aí diz, depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, né? Abre-nos, as loucas, né? Abre a porta. Aí eu acho, se for o Jesus do The Shows, é bem capaz dele abrir. Eu não sei, né? Mas esse da Bíblia aqui, eu não sei se vai, eu nem sei, nem lembro mais como é que está escrito aí. Eu não sei o que ele vai responder. Tem que ver o versículo seguinte, ver se ele responde, que eu não lembro. O que é que ele responde para elas? Ah, tá aí. E ele respondendo diz, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Caramba, meu. Aí como é que fica nessa situação, né? Esse daqui não vai abrir, não. O da Bíblia não vai abrir. Eu não sei o da série, mas o da Bíblia não vai abrir, não. Né? O da Bíblia não vai abrir. Mas nós estamos vivendo um tempo que a porta ainda está aberta para nós, né? Tanto que ele fala agora, vigiai. Justamente porque é uma questão de meia-noite, então tem que vigiar, vigiai. Pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois é, vigiai. É uma parábola que fala do reino dos céus, mas que aponta para um ponto escatológico. E meia-noite fala de um grande reset aí, meia-noite. De um grande reset, uma consumação. Essa parábola hoje, esse devocional, não, aí já é outra mensagem. Aí já é outra mensagem. E é engraçado que cada parábola que ele está falando nesse contexto aponta para questões escatológicas, ou seja, questões apocalípticas. Aponta para isso. Agora, eu vou ficar só no das virgens,
porque o nosso tempo é muito reduzido hoje, deixa eu ver já que horas são aqui, bem reduzido, nosso tempo já está acabando, mas uma coisa interessante, as 10 eram virgens, não eram 5 virgens e as outras não eram virgens, não, as 10 eram virgens. Então essa mensagem, ela é diretamente realmente para a igreja. Essa mensagem não é para... Talvez alguém que não seja da igreja possa ouvir, tudo bem, está livre para ouvir, para fazer uma reflexão, eu não sei, talvez eu possa extrair alguma coisa daqui para a sua vida aí, pessoal. Mas essa mensagem, ela fala para uma comunidade, uma comuna chamada na Terra Família de Deus, além de toda essa politicagem que nós temos hoje no planeta sobre espiritualidade. Eu não quero ir ao mérito disso hoje, não quero levar o ponto, o contexto aqui é outro. O contexto aqui, eu vou me deter aqui nesse contexto aqui dessa parábola. O que fala? 10 virgens. 10 virgens. Ou seja, hoje eu vou me reduzir na minha linguagem falando, essa mensagem seria hoje, talvez no Brasil, a gente chamaria para os cristãos. Brasil seria isso, para os cristãos. E é para todos, totalidade. 10 fala de totalidade, para os cristãos. Agora, qual é o alerta nessa mensagem? Para os cristãos, porque ele diz vigiai. Qual é o alerta? É porque essa mensagem, ela não está falando que Deus vai salvar o povo dele e vai fechar a porta para o povo que hoje é denominadamente, explicitamente que não é dele, né? Pronto, pois fique à vontade aí, Bruno, então. Fique à vontade. Pois é. Mas olha só, Bruno, como é o tratamento bíblico aqui nesse contexto aqui, em relação no caso representado pelas virgens. 10 virgens. Hoje nós temos muitos partidos dentro do próprio cristianismo, né? Você vê, tem o cristianismo católico, apostólico, romano, né? Tem o cristianismo da renovação carismática, da reforma protestante, né? Que veio iniciada aí por Martinho Lutero, né? Então, 10 virgens, 10 virgens. Agora, o que é interessante, que essa mensagem, ela aponta para um tempo que fala de um ponteiro no relógio, que fala da meia-noite. E o que ela vai mostrando? É que essa meia-noite estende-se para esse horário, um horário que diz que, assim como meio-dia, parece que é um momento que, no tempo do verão, o sol tá intenso na Terra, né? Os raios solares batem, o raio UV, né, bate com intensidade. Assim também a meia-noite fala de um momento de breu total. Momento de... É a hora e o poder das sombras, meia-noite. Justamente foi o momento que pegaram Jesus, que Judas traiu Jesus e pegaram Jesus para interrogá-lo na madrugada ali, na roda dos religiosos, naquele julgamento ilícito, né? Porém necessário. Então, assim ele fala, vigiai. É tanto que ele disse isso também para os discípulos, naquela meia-noite que ele estava no Getsêmani, ele disse, vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiai. Então, ele fala, por que isso? Vigiai. Qual é a hora? Geralmente vigilante, eu já trabalhei de vigilante, ele vigia à noite. E é quando o povo geralmente está dormindo. O povo está dormindo. Normalmente se está dormindo. Porém, ele fala que nós, a igreja, deveria estar vigiando. É uma vigília. Vigia. E aí quando ele fala que esse momento se aproxima, não é que é literalmente meia-noite, mas ele usa essa simbologia de meia-noite para mostrar que é um momento que vai cair uma sonolência nas pessoas. E quando eu falo nas pessoas aqui, eu estou falando nas pessoas que se denominam pessoas de Deus, pessoas que seguem Deus através dessa mensagem de Cristo. Não, porque hoje tem pessoas que seguem Deus através de Buda, tem pessoas que seguem Deus, se bem que Buda nem falava sobre Deus assim, né? Falava de outra maneira, é o todo. Outros seguem Deus através de Maomé, outros seguem Deus através de Alá, outros seguem Deus através de tantas coisas, de Shiva, né? Shiva, outros seguem Deus através de Krishna, muita coisa, né? Tem muitas, eu não estou desconsiderando, eu tenho um conhecimento, não sou leigo sobre esses outros caminhos que tem, não. Eu sei que tem, mas hoje eu estou aqui me reduzindo, me detendo, me limitando, vamos falar assim, né? Ao Cristo e hoje os cristãos. E essa mensagem bíblica, quem é cristão que lê a Bíblia de verdade sabe o que ela quer dizer.
Ela é uma mensagem que não é, é o povo crente e o povo não crente. Não, essa mensagem é para o crente. Essa mensagem é para o crente. Culturas. Mas a mensagem aqui é para o crente. Tanto para o crente do Brasil, como para o crente dos Estados Unidos. Né? É para o crente. É para o crente essa mensagem. Para o crente lá, se lá em Israel tem algum crente, eu acho que deve ter também para Israel. É para o crente. E ele está falando o seguinte, que como é meia-noite que o grande reset acontece dele... Ele está dizendo que isso vai estar caindo um sono nas pessoas, nos crentes. É nos crentes. Ele não está falando do povo, como a gente fala assim, do povo do mundo, não. É no povo crente. Ou seja, é a grande apostasia que vem. Né? O noivo demora, está demorando. Pois é, essa demora é justamente como se fosse assim, proposital. Né? Para cair o sono, vai cair o sono. E esse sono, se a gente observar, parece que já está acontecendo. Porque nós vemos muitas virgens hoje dormindo. Agora, detalhe. O texto aqui, eu não quero aqui infringir o texto, não. Eu vou pegar o texto mesmo, sabe? Sem sair do contexto. No texto aqui diz que as 10 vão dormir. As 10. Não é só as loucas que dormem, não. As prudentes também vão dormir. Não é sério isso, gente? As prudentes também vão dormir. Prudência nessa hora não te livra do sono. Por isso que não adianta a gente subestimar isso ou querer ficar falando como Pedro. Pedro disse assim, não, Senhor, eu não vou te negar não. Eu não vou te negar não. Aí Jesus disse, olha, quando o galo cantar, o galo canta, você me negou 3 vezes quando o galo canta. E ele, não vou te negar não. E esse foi o erro dele. Foi dizer que não ia dormir. Vocês não fazem ideia do que significa esse relógio da meia-noite. Nesse momento, quem vai ter o poder são as sombras, não é a luz. Apesar de você ter a lâmpada, e é por isso que precisa da lâmpada. A gente vê que nós acendemos a lâmpada como? Aqui a luz está acesa. Por que a luz está acesa? Porque está à noite. Nós estamos num horário, hoje é sábado, nós estamos sábado aqui, sábado sincero à noite. Trevas e noite é a mesma coisa. Trevas e noite, nós estamos tendo uma live nas trevas, gente. Aleluia, senti agora uma unção aqui. Nós estamos tendo uma live nas trevas. A live está acontecendo nas trevas. Eu sei que o nome treva, né, parece mais assim sombrio, mais mórbido, mas treva quer dizer o quê? Noite. Treva quer dizer isso. Eu sou das trevas, quer dizer o quê? Eu sou da noite. Pronto, acabou. E meia-noite piora, né? Porque meia-noite, geralmente as pessoas nesse horário estão acordadas, como nós estamos. Mas daqui a pouco, a medicina fala que vem o hormônio do sono, qual é o nome dele mesmo? A melatonina, né? Melatonina, ela é liberada, o pico de melatonina lá das 23 horas em diante. Aí diz que o horário bom para você estar dormindo, depois da meia-noite deve estar dormindo. Geralmente quando a pessoa fica acordada até meia-noite, tudo bem, cada caso tem um caso, mas geralmente... ela passa da meia-noite acordada, isso já começa a afetar a saúde física, a saúde do corpo dela. Tanto que dizem assim, não acredita em promessas que são feitas no WhatsApp depois da meia-noite. Não acredite nessas promessas, não acredite. Já tá sentindo um fogo aí, GG? Vai sentindo fogo, o Espírito Santo tá pegando você aí no Piauí. Pois é. Então, eita, também eu senti agora aqui, aleluia. Opa, aleluia. Aleluia, é o azeite. Ai. Jesus disse, nós não somos os da noite, nós somos os do dia, né, simbolizando a luz. E aí ele fala, porque vem a noite, vem a hora em que o filho do homem não pode trabalhar, ou seja, o momento das trevas. Foi concedido às sombras autoridade nas sombras. As sombras, elas têm autoridade na hora dela. E qual é a hora das sombras? É a hora da noite. E aí tem a meia-noite ainda, para acabar de completar, né? A meia-noite, pronto. Diz que Jesus é chamado como o sol do meio-dia, a estrela da manhã. Agora, quem é a estrela da meia-noite? Quem é a estrela da meia-noite? Esse sono cai nos homens, gente. E não estou falando aqui de homens que não creem, eu estou falando aqui dos que creem. É os que creem. Vai cair o sono sobre toda boa parte da igreja. E já está caindo. Você vê, hoje não precisa sair muito longe não, só pega um celular, vê aí as redes sociais, as coisas acontecendo, e você vê como está caindo um sono espiritual
nas virgens, na igreja representada aqui pelas virgens. Em todas. Até nas prudentes. Meu Deus, tem hora que eu fico, Senhor, não quero dormir, Senhor. E o Senhor, olha, não queira ser o bambambam da espiritualidade, porque até as prudentes vão dormir. E agora? Como é que faz? Se até eu também, baseado nesse texto, até eu estou falando assim, então você se considera prudente? Se você não se considerar prudente, se você não tem consciência que você é prudente nesse contexto, então você é as loucas, né? Mas as prudentes vão dormir também, para nenhuma falar da outra. Agora a diferença aqui não é a questão que não vai dormir, a questão é como dormir. Como dormir? Se dormir, tá perdoada, tá perdoada. Mas a questão é, não durma com a lâmpada vazia, não durma com a lâmpada sem azeite. Não durma com a lâmpada sem azeite. A questão não é dormir, vá dormir, mas durma cheio do azeite. Que a botija aí esteja cheia de azeite. A lâmpada é a palavra, já falei. Só que essa palavra, que é luz, ela só acende se tiver o quê? O combustível dela. E qual é o combustível dela? Azeite. E o que é o azeite? O que é o azeite? Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai impedir de você, nós dormirmos. Ele não vai impedir. Porque o próprio horário do relógio vai pesar. É um momento, gente, de tanta estagnação. É um momento de tanta banalidade. Que você olha para um lado, 1000 caíram ao teu lado. Você olha por outro, 10.000 à tua direita. Todo mundo caído, todo mundo dormindo, todo mundo sonâmbulo aí, embriagado aí. Todo mundo. Mas a questão não é essa. O sono vai pegar, Por exemplo, os discípulos, eles dormiram. Pedro, Tiago e João dormiram. Mas Jesus estava com eles. Jesus estava rogando por eles. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós em nossa fraqueza. Ele nos assiste e intercede. O Espírito Santo vai estar assistindo você e eu tosquenejando, dormindo, quando o sono cair na gente. Porém, que o azeite do Espírito esteja em mim e em você. Por isso, gente, que não dá para brincar. Essa era, esse tempo, foi muito bom, é muito lembrado hoje o que Jesus fez. E eu acho que já está até na hora de você já entender o que Jesus fez, o que foi a era de Jesus, o que foi a dispensação de Jesus. O que ele fez lá na cruz por você. Já está na hora já de passar desse período. Já está na hora de passar dessa temporada, já está na hora de terminar esse curso. Já está na hora de terminar esse período nessa faculdade da fé. Qual é o período? O período de entender a mensagem de Cristo. Já entendeu? Já? Por quê? Porque tem outro período, agora tem um outro período, tem a pós-graduação. Fez a graduação em Cristo, se graduou, graduei. Então vamos fazer pós-graduação. E a pós-graduação é do quê? Com o Espírito Santo, meu querido. Com o Espírito Santo. É tempo de se envolver com o Espírito Santo. E às vezes você fala assim, não, mas eu não sou muito motivado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é invisível. Sabe como é que a gente não vê e não tem muita série sobre o Espírito Santo? Não tem filme sobre o Espírito Santo, justamente. Por que não tem? Porque ele é Espírito. Acho que é meio sem graça, né? Um filme do Espírito Santo. Já pensou? É meio assim, porque não dá... Com o que o cineasta ali, a visão cinematográfica vai captar do Espírito Santo? Que imagem ela vai poder ali relatar do Espírito Santo? Porém, é a dispensação que nós estamos vivendo. Essa hoje é a do Espírito. É a do azeite. E o que a gente precisa fazer? Precisa estar envolvido com azeite. Para que as nossas lâmpadas possam acender, gente. E a gente deve fazer isso agora, que está sendo de graça, porque quando as portas fecharem, aí você vai ter que sair desesperado aí para comprar. Aliás, já estão vendendo aí. Só que estão vendendo sem autorização do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não mandou ninguém vender agora o azeite, não. Isso aí é quando quando o noivo chegar, que as portas fecharem, aí tem que comprar. Só que é uma busca em vão, né? Em vão. Porque não vai adiantar, porque a pessoa que sai para comprar aquilo que é dado pela graça, ela volta e encontra as portas fechadas na cara dela. E o pior, ela ainda vai pedir ainda no desespero para abrir a porta. Abre, Senhor, a porta, abre, Senhor. E o que a resposta é essa? Ó, eu não conheço vocês.
Como assim o senhor não conhece? Eu assisti o The Chose. Chorei com aquela cena lá de Jesus lá na cruz, morrendo. Chorei com João Batista, chorei. Como é que o senhor não me conhece? Ele, não. Você está falando de quem? Eu estou falando de Jesus. Não, eu estou falando agora que é do azeite. Mas que é o azeite? O azeite, você nunca o pastor não te explicou que o azeite, querido, é o Espírito Santo. Ô, meu irmão, todo pecado nesse mundo tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem. Segundo o contexto bíblico. Por favor, não estou em outro contexto. Hoje eu não estou falando de Buda, hoje não estou falando de Osho, hoje não estou falando de Mahavira, hoje não estou falando de Shiva. Hoje eu estou falando aqui, hoje a mensagem hoje é bem Cristo. Bem bíblica hoje, tá? Hoje é bíblica. E aí, quando a gente tem essa compreensão, a gente suporta, a gente tolera. Entendi, está falando hoje da Bíblia. Pois é, outro dia eu vou falar de Buda, de Mahavira. Hoje é Cristo. E aí, nesse contexto, para a gente não infringir o contexto, está aqui, ó. O que é que ele botou aqui? Se foi dado de graça, a virgem não quis receber. Comprado vai. É isso aí, boa colocação, viu, Beto? Essa daí, entende? Poxa, bacana, compreendeu mesmo o insight aqui. É isso mesmo. Por isso que ela vai lá para comprar, procurar mercadejar a coisa, que não dá para mercadejar, apesar que estão hoje comercializando até a espiritualidade hoje, e ela vai ali, mas ela está desesperada. Ela está desesperada. Né? O relógio já bateu o ponteiro lá do grande reset. Então ela chega ali desesperada pensando que dá tempo. E ela está tendo o tempo. O tempo que ela está tendo se chama hoje. Hoje é esse tempo. Qual é o tempo? O tempo oportuno. O tempo da oportunidade para se cultivar, se aproveitar esse momento que a porta está aberta. E desfrutar disso. Mas a pessoa não está se ligando nisso. Ela não está se ligando, a pessoa aí senta, não tem pessoa que senta para conversar. Aí começa a falar, você viu o político tal? Você viu a corrupção tal? Eu fico assim, o quê, irmão? Não, mas você não pode ser uma pessoa alienada, tem que saber da corrupção, meu irmão. Oh, faz isso não. Faz isso não. Bora comer uma tapioca aqui, vai. Tapioca recheada com um chazinho, que é bem melhor. E vamos olhar para o mar aqui, olha, tem um mar aqui perto da minha casa, vamos ficar olhando para o mar. Vamos aproveitar esse momento. Bora aqui meditar, cantar um mantra. Mas fazer isso, eu não sou alienado. Então, eu queria ver quais foram os grandes apressados, frenéticos, que realmente se deram bem nisso. Pelo contrário, só colheram sintomas patológicos para a sua fisiologia humana. Sofreram psicologicamente, psicoemocionalmente, o corpo sentiu. O corpo sentiu, porque o corpo sente os efeitos. Ele é manifesto no próprio corpo. Não. A coisa já é tão impermanente, já é tão incerta, já é tão frágil, o corpo já é tão delicado. Eu ainda vou forçar ele a colocar numa situação, num estado de afronta, num estado de abuso. Não vou fazer isso com o meu corpo. Já fiz isso no tempo da ignorância. Mas agora houve um despertar. Agora eu entendi que esse corpo aqui é a morada do Espírito, é o templo do Espírito. E aí eu vou me submeter meu corpo a debates calorosos só para alimentar um fetiche de que eu estou com a razão? Ao invés de amar, ao invés de desfrutar o amor, ao invés de compreender logo o caminho ápice, clímax máximo da evolução, que é amar. Eu estou aqui para aprender a amar. E pronto. Isso já evoluí. E nesse contexto de hoje, esse Deus que eu prego aqui hoje, o que eu prego aqui nesse sábado sincero, ele é definido como amor. Esse aqui. Eu sei que tem outros deuses e geralmente a gente chega aos nossos ouvidos mais os deuses do ódio, os deuses do genocídio, os deuses dos homicídios, de todo o inferno e do seu pacote. O Deus do amor parece que nunca chega nos nossos ouvidos. Ou os nossos ouvidos não estão apurados para receber o Deus do amor. Porque quando eles estão apurados para receber o Deus do amor, ele filtra, sabe, tudo que vem e retém o amor. Vem muita mensagem de ódio, vem muita mensagem de desgraça, mas ele filtra tudo isso e retém o amor.
É assim. Gente, que a gente possa transcender e compreender que a oportunidade está no dia que se chama hoje. Essas virgens da história de hoje, as nércias, as loucas, não compreenderam isso. Deixaram para a última hora. Mas se tem uma hora que é esse momento se chama agora. Esses dias nós estamos vivendo. Por isso, quem lê essa parábola sem compreender o contexto, ou ter uma intimidade espiritual em relação ao contexto cristocêntrico, não vai entender quando eu falar de azeite. A pessoa pensa que azeite é azeite mesmo, mas azeite aqui é espírito. Azeite aqui quer dizer comunhão com Deus de maneira pelo Espírito. O mediador é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Essa comunhão com o Espírito Santo. E às vezes alguém pergunta assim, mas isso é possível? Isso não é delírio? Para uma mente lógica, uma mente fica debatendo silogismo, talvez seja delírio. Né? Para alguém que se limitou ao campo da cognição, do intelecto, da mente corporativa e até da mente religiosa, isso pode ser um delírio, né? Porque tinham 5 que eram loucas, que eram nércias, que não tinham azeite. Todas vão dormir. Quando chegar a hora do ponteiro do grande reset, vai cair o sono geral. Geral vai dormir. Geral vai dormir. Porém, o problema não é dormir. O problema é dormir sem o combustível da lâmpada. O combustível da lâmpada. E qual é o combustível da lâmpada? Nesse contexto aqui, o azeite. A lâmpada representa a palavra que ilumina. Porém, palavra sem azeite está o que está acontecendo hoje aí no Brasil, que nós estamos vendo esse triste cenário no Brasil, e eu creio que em outros lugares. Do povo que se chama pelo nome de Deus com palavras, porém sem iluminação. Por isso que é uma palavra cheia de preconceito, cheia de tudo aquilo que a gente observa aí, e hoje é de maneira bem banal que está acontecendo. Por que a palavra se banaliza? Porque falta azeite. Porém, quando tem azeite, e porque falta o azeite, eles começam também a dormir. E quando tem o azeite, ainda que o sono chegue por causa do horário, porém, o azeite está ali com você, não sai de você. É interessante, eu me lembrei aqui da história do Sansão, no Antigo Testamento, que foi um dos juízes do Antigo Testamento. Diz que o Sansão, ele tinha força porque ele tinha o Espírito Santo. Só que uma vez ele dormiu no joelho da mulher dele, da namorada dele, né? Ela fez lá um carinho, um cafuné nele para ele dormir, mas era uma cilada. E ele dormiu, ele caiu no sono, diz que ele caiu no sono. E enquanto isso, ela pediu para cortarem o cabelo dele. E aí, no momento que corta o cabelo dele, e aí ela diz assim, olha, os teus inimigos estão chegando agora para te pegar. E ele se acorda ali rápido, espantado. Quando ele se acorda, diz que ele não sabia que o espírito tinha saído dele. E essa é a questão. Às vezes a gente vai dormir, e eu até digo, cuidado onde você vai dormir. Não durma nos joelhos de Dalila. Não durma, por mais que o nome Dalila signifique delicada. Não durma, é melhor dormir no deserto. É melhor fazer como Jacó, dormir, fazer de uma pedra o teu travesseiro, do que dormir no colo de Dalila. Apesar que é tentador dormir no colo de Dalila. Dalila é uma simbologia nesse contexto aqui, escatológico, de Jezabel. Então não dorme no colo de Jezabel, porque essa galera são pessoas, Jezabel, Dalila, Herodíades, né? A mulher lá que pediu a cabeça de João Batista, né? Quem mais? Tem uma lista aí, de uma galera aí que são as caçadoras de cabeça de profeta, viu? Ela diz, eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja de prata, né? Jezabel queria matar Elias, né? Herodias pediu a cabeça de João Batista, né? E a Dalila pediu para cortar os cabelos do Sansão enquanto deu sono nele. E aí, quando cortou o cabelo, que também era o símbolo da lâmpada dele, a luz se apagou e o azeite saiu. Quando ele se acorda, ele pensando que estava com azeite, ele estava sem azeite. Mas por quê? O problema não foi ele ter dormido, o problema foi quando ele dormiu, cortaram a ligação. Cortou a ligação, e aí o que aconteceu? Saiu o azeite dele. O azeite não ficou, mas ele perdeu a força. Então, até onde a gente vai dormir esses dias? Qual é o lugar para dormir, David? Qual é o lugar para dormir? O melhor lugar para dormir nesses dias, querido, ou é no deserto, onde João Batista dormiu,
ou é na caverna onde Elias dormiu. João Batista dormia no deserto, fugindo de Herodias, que queria a cabeça dele. Elias dormiu na caverna, fugindo de Jezabel, que queria matá-lo, né? Mas esses lugares que eles estavam dormindo, eles estavam o quê? Protegidos. Gente, isso aqui é um contexto profético, viu? Eu não estou aqui trazendo uma didática, sabe, teológica. Eu estou hoje tirando por uma diretriz profética aqui. Por isso que eu estou falando aqui de profetas. Elias era profeta, João Batista profeta. E esses profetas, sempre que aparece um profeta dessa linhagem, desse naipe, eles estão apontando para uma questão de consumação de séculos, de grande reset. Por isso tem que se ligar nisso aqui. Elias e João Batista. Sempre quando está chegando um tempo apocalíptico, aparece um Elias e um João Batista. Elias e João Batista. Não é que é o Elias, literalmente, é o espírito de Elias. Inclusive, o espírito de Elias estava também em João Batista. O próprio Jesus fala isso, só que eu não tenho tempo para falar hoje. Está no Evangelho de Lucas, Jesus fala sobre isso. No ímpeto de João Batista, no ímpeto de Elias. E geralmente, nesse período, existe também mulheres que se levantam. As virgens aqui são mulheres. Mas existe uma outra mulher que se levanta nessa história. Essa mulher ela representa um sistema que simbolicamente aqui é Babilônia. Babel. E esse movimento é um movimento que mata e compra profeta. Compra homens de Deus. Para fazer eles profetizar o que elas querem, não o que Deus quer. E corrompe esses profetas, levando eles para o campo da idolatria. E a idolatria aqui não se limita a ficar adorando uma estátua, uma imagem. Não, idolatria aqui é algo muito mais, sabe? É muito mais contextualizado com o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Inclusive na questão econômica. E na questão econômica que está se corrompida em meio àqueles que se chamam de igreja. E até os que estão fora da igreja já sabem disso. Por isso, queridos, misericórdia. Agora eu vou ler aqui o que o Beto falou, não li logo porque senão eu ia perder o raciocínio. Deixa eu ver aqui. Lembrei do azeite da cena do The Chosen, quando Jesus chora, meu Deus. Zebedeu estava apertando na prensa. A religião sem azeite, o Espírito Santo crucificou. Pois é. E é interessante porque o Jesus ele transpira sangue lá no Getsemane, no jardim chamado Getsemane. E Getsemane, ou Getsemane, simboliza a prensa do azeite, a prensa do óleo. Jesus foi moído ali, porque Jesus ele era a oliveira verdadeira. E ele foi moído e começou a transpirar sangue, moído. Para aquilo que ia acontecer. E realmente, sem o Espírito Santo, eu acho que ele não teria aguentado passar por aquela prensa que ele passou. Sansão, quando o Espírito sai dele, o azeite sai dele, eles furam os olhos dele, eles vazam os olhos, ele fica cego. O que acontece? O azeite saiu, a palavra ficou sem luz e furaram os olhos dele para testificar justamente isso. O que acontece quando o homem fica sem o azeite? Quando o homem fica sem o azeite, ele fica cego. Foi o que aconteceu com Sansão. Ficou cego. Só o que acontece? Sansão ficou cego, mas eles colocaram Sansão para trabalhar num local que era uma prensa de moinho também. Sansão ficava ali por horas, trabalhando para os filisteus naquela prensa de moinho, fazendo um trabalho de burro de carga ali. Sabe, um trabalho que era bois que faziam para os filisteus. Sansão estava fazendo aquilo. Logo, Sansão que perdeu a força. Viu? Interessante, ele perdeu a força, mas estava fazendo um trabalho de animal para os filisteus. E nesse período que ele ficou ali, porque ele ficou vários tempos sendo escravo dos filisteus, sendo prisioneiro dos filisteus, isso não foi um tempo tão rápido assim não. Demorou. Ele sendo escravo dos filisteus ali naquele período, sem lâmpada, sem nada. Diz a história lá, o contexto lá, diz que o cabelo do Sansão começou a crescer novamente. O cabelo dele começou a crescer novamente. Ele trabalhando todo dia ali na prensa aquele negócio lá, era uma moinha chamada, uma moinha. E ele estava naquela moinha. E é interessante que ele voltava força na moinha, cego, sem luz. Mas o período que ele mais enxergou foi quando ele cegou. Aleluia. Parece um paradoxo, mas é assim que acontece aqui nesse livro da Bíblia. Na Bíblia acontece assim. Na Bíblia é o inverso que acontece. Foi quando ele cegou para as mulheres filisteias,
Quando ele cegou para a beleza da estética das filisteias, ele começou a enxergar Deus. Oh, aleluia. Começou a enxergar Deus bem pertinho. Eu acho que ele se perguntava para Deus, vou conjecturar aqui. Ele lá na moinha, lá na prensa lá da moinha, lá trabalhando, fazendo trabalho de burro, de carga, de boi, e ele ali trabalhando e conversando com Deus. Ele disse, rapaz, Deus, eu nunca conversei tanto contigo como eu estou conversando agora aqui nessa prisão dos filisteus. Aí me disseram que se eu ficasse prisioneiro dos filisteus, eu ia me desviar de Deus, eu não ia mais ter comunhão com Deus, porque eu não estou mais congregando na igreja institucional. Então Deus não está aqui, quem está aqui é só o Dagon, que é o demônio dos filisteus, o Deus peixe dos filisteus. O Espírito Santo não está aqui, e realmente eu acho que só não está aqui não, porque eu estou cego, perdi minhas forças, o Espírito Santo saiu de mim, o azeite saiu. Eu acho que eu estou mesmo é pela fé, eu estou ficando doido. Além de cego, eu estou doido falando com Deus que não me ouve. Oh, irmãos, ele falando isso e o cabelo dele crescendo, e o cabelo dele crescendo, e o cabelo dele crescendo, e o cabelo dele crescendo. Aleluia. As tranças, as 7 tranças que foram cortadas pela Dalila, quando ele disse que era o símbolo da aliança dele, da força dele, eram as 7 tranças. As tranças o cabelo começa a crescer ao ponto de fazer 7 tranças novamente. E quando completa, o cabelo dele vai crescendo. Quando o propósito já voltou, restituiu, restaurou. Aí os filisteus sentiram lá, acho que o próprio Deus colocou neles uma vontade de fazer uma festa lá na igreja de Dagon. Vamos fazer uma festa aqui na nossa congregação, chamar o ministério de louvor. Uhul! Vamos lá, eram as virgens loucas, né? Vamos lá! Aí não tinham o que fazer. Ele falou assim, rapaz, pega o Sansão lá, bota ele aqui para fazer graça para nós, para ser nosso palhaço. Bora, ser nosso palhaço, bora zombar dele aqui. Ficou uma roda de escarnecedores dentro de um templo, gente. Entenda, a festa era num templo. Templo de Dagon, como alguns chamam, né? De Dagon, templo de Dagon. Aí vamos botar o Sansão aqui, o nosso Zé Mané, para fazer graça para nós. Ah, vamos botar aí, o ceguinho, como chamava meu pai antigamente, ceguinho. Traz o ceguinho lá, o ceguinho. Só que eles se esqueceram que as tranças cresceram, gente. As tranças voltaram a ser como era, aleluia. Voltaram a ser como era. E o Sansão pensando assim, ele lá, né, disse que um meninozinho levou ele lá, e ele disse assim, me coloca no meio das 2 colunas que sustenta todo o templo. No meio das principais colunas, os principais pilares que sustentam o templo de Dagon. Aí o meninozinho, o moço levou ele lá, guiando ele pelo braço, né, ele estava cego. Guiando ele. Quando bota ele no templo, gente, eles pegam assim com a mão direita, com a mão esquerda, ainda bem que lá a direita e a esquerda eram unidos, né? Aí pegou a direita e a esquerda, seguraram nas colunas do templo de Dagon, e o povo lá zombando, e eles se esqueceram, a zombaria era tão grande, que eles estavam embriagados pelo vinho da contenda, pelo vinho da prostituição da Babilônia, no caso lá eram os filisteus. Eles não conseguiam perceber que o cabelo já estava pronto para fazer as 7 tranças. Não conseguiram perceber. Aí o Sansão segura assim. Imagina ele falando com Deus lá. Deus, sofri tanto. Tô cego. Não consigo mais ver as mulheres lindas dos filisteus. E quer saber? Pouco me importa agora. Pouco me importa. Eu fui traído. Fui traído pela mulher que eu amava. E agora eu estou aqui no meio desses pilares aqui do templo do teu inimigo. Porque o Dagon, eu nunca me importei com o Dagon, mas o Senhor disse que eu nasci para destruir esse lugar, esse povo e esse Deus deles. E eles fazem o nosso povo sofrer, que é Israel. Eu estou aqui, mas eu estou cego, envergonhado, tão zombando do teu servo aqui. Eu sei que eu mereço tudo isso, eu mereço. Mas, Senhor, que os teus planos não sejam frustrados. Se eu nasci de uma mulher estéril, é porque algo tem que se cumprir. Quem sou eu para impedir o teu propósito de se cumprir? Eu não posso impedir porque o propósito não é de homens, é de Deus. Então, se eu nasci para um propósito, que eu morra agora cumprindo esse propósito. Ô, irmã, na hora que ele pegou assim na coluna, assim, que ele deu uma alavancadinha para um lado, para o outro, ele ficou sem acreditar, ele ficou pasmo, peraí. Naquela hora eu pensei que o Espírito estava comigo, que eu acordei do sono, mas não estava, o azeite foi embora. Aí o Espírito, mas esses dias a gente conversou tanto na prisão. Aleluia! Esses dias, Sansão, que você ficou sem namorar,
Você teve tanto tempo para mim que eu não resisti. Eu vim ao teu encontro, meu amado filho. Oh, glória a Deus. E o que é que isso quer dizer, Senhor? Quer dizer que eu estou aqui contigo no meio dessa zombaria. Nem tua mãe está aqui contigo, mas eu estou contigo aqui. Tu é a menina dos meus olhos. Oh, irmão. Aquela hora, Sansão, ele entregou o espírito. Ele disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Bora. Puxou as colunas. Dizem a história que ele foi o primeiro a morrer. Dizem que ele foi o primeiro a morrer. Não sei se é verdade. Dizem que ele foi o primeiro a morrer. Mas junto com a morte dele, diz que morreu todos os principados dos filisteus que estavam reunidos ali. Morreram. Inclusive diz que Dalila estava lá também. Ela morreu também. Né? Morreu todo mundo. Não ficou. Diz que talvez parece que sobrou só um filisteu para contar a história, para ressuscitar a descendência depois daquela catástrofe, né? Pelo leão Sansão. Gente, eu vou parar, porque quando eu falo do Sansão eu me empolgo pra caramba, porque é uma história que é muito forte, que hoje no Brasil eu raramente encontro um mensageiro, um pregador da palavra, uma pregadora que pregue nesse naipe assim a história de Sansão, né? O que eles pregam é o que até os meus gatos aqui sabem, o que eles pregam sobre Sansão. Não, eu preciso de uma história mais cheia de azeite. E hoje aqui eu dei só uma pequena pincelada aqui, uma introduçãozinha resumida sobre essa linda história, esse romance que é a história de Sansão. Outro dia, se der, a gente fala mais. Mas um assunto puxa o outro. Eu comecei falando das virgens, a parábola das virgens. Mas como Sansão está ligado a isso, porque fala de um período profético, um período que está caminhando para um grande reset, ponteiro da meia-noite. Então, que a gente, como igreja simbolizada hoje pelas virgens aqui, a gente possa entender que talvez a gente até durma. Porém, não durma sem o azeite. Ou seja, fique em comunhão com Deus. Nem que seja dentro da prisão dos filisteus, com os olhos vazados. Mas fica lá conversando com Deus, porque o cabelo vai crescer e o azeite vai voltar. Deus te abençoe. Esse foi o nosso Sábado Sincero. Graça e paz. Já aproveita, curte, compartilha, segue lá no canal também, que tem um canal no YouTube, Comunidade Espaco de Amor, bota junto que você vai ver esses vídeos lá e compartilha para quem acessa o YouTube aí. Quem fica no Instagram, Deus abençoe, grato pela sua audiência aqui, curte aí e que essa mensagem seja impactante, quebre os grilhões da religiosidade, do moralismo, do misticismo e faça a gente transcender em amor no caminho que está além das polaridades. Graça e paz.